Estamos a poucos dias do segundo turno da eleição 2024. Momento de escolhermos quem vai governar Cuiabá pelos próximos 4 anos. É papel do prefeito gerir os recursos públicos da melhor maneira possível, definir prioridades, traçar os rumos de desenvolvimento para uma cidade cada vez melhor, justa e com oportunidade para todos. Um ato de cidadania, uma tarefa individual, mas que reflete diretamente no coletivo. Por isso, o portal Primeira Página, que é parte da Rede Mato Grossense de Comunicação, tem um papel fundamental para que você, eleitor, faça sua melhor conclusão para a escolha do voto. Será um bate-papo de 30 minutos e esta é a oportunidade de conhecermos melhor cada candidato. E vamos agora saber o que pensa Lúdio Cabral, da Federação Brasil da Esperança, sobre os rumos da capital mato-grossense. Candidato, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Teremos 29 minutos de bate-papo, 1 minuto de consideração final e a gente começa a contar o tempo a partir de agora com a seguinte pergunta: por que Lúdio Cabral precisa ser o prefeito de Cuiabá? Bom, Luiz, é uma honra para mim, um prazer estar aqui. Cuiabá é uma cidade de muitos problemas, de problemas graves, mas o principal deles, para 80% da população, é a saúde. E eu, como médico, que tenho uma trajetória de 28 anos de dedicação à saúde pública, tendo 2 mandatos de vereador, estou no 2º mandato como deputado estadual, tendo sido, nas 2 eleições para deputado estadual, o candidato mais votado em Cuiabá, e em 2022, com o dobro de votos de 2018, tenho uma responsabilidade com a população da minha cidade. E por isso eu me apresento como candidato a prefeito, para que Cuiabá tenha o primeiro prefeito médico da sua história e para que a gente mostre que é possível organizar o atendimento à saúde em Cuiabá para dar um tratamento digno e de qualidade para a nossa população. Então esse é o principal propósito que me traz a disputa dessas eleições. E é uma eleição tão concentrada na saúde que Cuiabá vive uma crise financeira importantíssima, um déficit financeiro importantíssimo. E as dívidas de curto prazo, que são realizadas em um ano e transferidas para o ano seguinte, na casa de mais de 320 milhões de reais de 2023 para 2024, estão principalmente na saúde. Por isso, a necessidade de nós termos um médico prefeito, que é um médico da saúde pública e que conhece profundamente a gestão, para que a gente possa equacionar a situação financeira do município, ao mesmo tempo em que a gente dá dignidade ao atendimento à população, para a prefeitura dar conta de atuar em todas as outras áreas, porque esse padrão de endividamento compromete a atuação da prefeitura em todas as outras áreas, por isso que a cidade está esburacada, mal cuidada, com os espaços públicos abandonados, com mais de 4 mil crianças sem vaga em creche e com muitas dificuldades na nossa cidade. Candidato, qual que seria o pontapé inicial, no caso, para a saúde? O que o senhor acha que é mais de emergente neste momento? Bom, primeiro, na transição, antes de tomar posse, analisar cada um dos contratos que a Prefeitura tem na saúde para identificar aqueles que terão que ser cancelados, aqueles que terão que ser objeto de investigação, aqueles que deverão ser revisados e aqueles que deverão ser fortalecidos, para a gente já iniciar o governo com condições de equacionar a situação financeira. Agora, a primeira iniciativa prática, concreta, nós vamos fazer já a partir da nossa posse, um mutirão de atendimento nas comunidades, nos bairros, nos locais de grande circulação, para que a gente possa atualizar o prontuário clínico de todas as pessoas que dependem do SUS e que têm pressão alta. 50% da população adulta com mais de 50 anos tem pressão alta, 10% da população com mais de 18 anos tem diabetes. Então, é identificar todas as pessoas que precisem de acompanhamento lá na ponta, lá na base, lá no posto de saúde, para organizar a receita dos medicamentos para pressão, para realizar os exames para controlar o diabetes, para que a gente possa já mapear o padrão de necessidades para, por exemplo, orientar a compra de medicamentos.
Porque hoje a gestão de medicamentos em Cuiabá ela é muito ineficiente. Se compra mal, se compra caro, se compra perto do vencimento e o processo de distribuição é desorganizado, fazendo com que periodicamente se percam volumes enormes de medicamento ao mesmo tempo em que falta medicamento no posto de saúde na casa das pessoas. Nós teremos uma equipe de farmacêuticos qualificados para fazer essa gestão ao nosso lado e nós adquirimos o medicamento certo, na quantidade certa, baseado nesse mapeamento que nós vamos fazer já no início do nosso mandato. Além disso, também, imediatamente, no início do ano letivo, as equipes de saúde irem para dentro das escolas, das creches, da pré-escola, das escolas de ensino fundamental, atender todas as crianças, para identificar aquelas que têm um problema de nutrição, aquelas que têm anemia, aquelas que têm verminose, aquelas que têm asma e precisam de acompanhamento, aquelas que têm algum problema no desenvolvimento do aprendizado na escola, para que a gente possa, por meio de um psicólogo, buscar um neuropediatra, fazer um diagnóstico de autismo ou de TDAH ou de dislexia. Hoje tem 2.000 crianças em Cuiabá com sinais de doenças dessa natureza e que não conseguem um laudo que feche o diagnóstico. Então, nós vamos mobilizar as nossas equipes e irmos para dentro das escolas e creches para assegurar as condições de atendimento. Então, isso é o que nós faremos de imediato e, ao longo dos 4 anos do mandato, reorganizar todo o nosso sistema de saúde. Atenção primária à saúde, por meio da saúde da família, ampliar de 110 para 312 equipes de saúde da família para ter médico no posto de saúde. Os recursos para isso virão do Ministério da Saúde, 200 milhões de reais por ano para manter todas essas equipes, mudar a forma como se faz o agendamento de exames e consultas com especialistas, tirar da central de regulação centralizada, burocratizada e trazer para as equipes de saúde o poder de agendamento, para que quando a pessoa consultar com o médico no posto, ela já saia de lá com o exame marcado, com o especialista marcado, com o retorno marcado, para que o médico da família avalie, feche um diagnóstico e institua o tratamento correto, adequado, no tempo certo, com rapidez. Cuiabá hoje é a cidade do Brasil, a capital do Brasil, que tem a maior demora para a realização de consultas especializadas e cirurgias. Então, o ponto de partida para isso é a atenção primária. Depois, reabrir as policlínicas que foram fechadas em Cuiabá, Cochipó, Morada da Serra e Planalto, já no ano de 2025, para que eu tenha centro de especialidade, centro de reabilitação, cardiologista, ortopedista, oftalmologista, endocrinologista, psicólogo, nutricionista, farmacêutico, assistente social, cirurgião dentista, próximo de onde as pessoas vivem para dar o suporte às equipes de saúde da família, para descarregar as UPAs, que hoje é a única porta que a população encontra aberta, mas superlotada sempre, e organizar a nossa retaguarda de leitos hospitalares para que, por exemplo, uma pessoa que tem problema na vesícula, quando tiver o diagnóstico, não fique 2 anos peregrinando toda semana na UPA tomando injeção, para que ela, ao ter o diagnóstico, faça a cirurgia rapidamente e no intervalo de 1 a 2 semanas, do início do acompanhamento até a alta após a cirurgia, tem o seu problema resolvido. Ok, candidato. Agora nós temos uma pergunta do outro candidato, Abílio Brunini, do PL, que tem uma pergunta para o senhor. Vamos ver aqui. Candidato, me fale como que o senhor vai resolver os problemas da saúde de Cuiabá, sendo que tem o apoio do Adevair Cabral. Aí o senhor pode já. Posso já responder? Já sim. Bom, o candidato fez a pergunta sobre os temas que eu abordava aqui agora. Então, eu vou prosseguir nessa análise do que nós iremos fazer na saúde de Cuiabá. Nós vamos também, por meio de parceria com o Ministério da Saúde, implantar 30 equipes multiprofissionais de saúde com as especialidades médicas básicas, pediatra, ginecologista, cirurgião geral, ortopedista e cardiologista, além de psicólogo, nutricionista, professor de educação física, assistente social e cirurgião dentista, nós darmos o suporte para a saúde da família, cada 10 equipes de saúde ter essa equipe multiprofissional que dê o suporte para o atendimento especializado. Hoje, uma mulher que tem problema de ginecológico, mioma, ela não consegue atendimento em nenhum lugar no nosso sistema de saúde, está sempre indo na UPA com sangramento, desenvolve anemia crônica e uma cirurgia simples de média complexidade
cidade que poderia resolver o problema dela acaba não acontecendo. Há uma outra área que é crítica, que é a saúde mental. Nós precisamos reordenar todo o sistema de saúde mental em Cuiabá. Cuiabá, por exemplo, não tem, e já deveria ter, porque tem 700 mil habitantes, um CAPS, que é um Centro de Atenção Psicossocial de nível 3, que funciona 24 horas por dia para dar o atendimento de urgência em saúde mental. Pessoas com surto psicótico, com uma crise de depressão, com uma crise de abstinência alcoólica, dependência química, ter no CAPS 3, que será lá onde era a antiga Policlínica do Verdão, ter o atendimento de urgência e emergência em saúde mental. É como, usando uma analogia com a saúde geral, esse CAPS é o pronto-socorro da saúde mental. E ao longo dos 4 anos, nós construiremos um segundo CAPS 24 horas na região do Cochipó. Também precisamos de mais CAPS para a população adulta, para que ela faça o acompanhamento ao longo do tempo com psiquiatra, com psicólogo, com terapeuta ocupacional, o acompanhamento cotidiano das pessoas que têm problema de saúde mental. E mais 2 CAPs infantil para a gente dar conta de atender essa demanda de crianças que têm sofrimento mental ou problemas de atraso no desenvolvimento escolar que vão exigir um diagnóstico e uma abordagem multiprofissional. Candidato, agora nós temos a pergunta da nossa jornalista do Primeira Página, a Natália Ockdi. E só para o senhor saber, já foram 10 minutos desse nosso bate-papo. Vamos ver. Candidato, uma das suas propostas para o desenvolvimento econômico da capital é criar o Programa de Estímulo ao Empreendedorismo e à Inovação. Por favor, como esse programa vai funcionar e qual é o valor que está sendo pensado para o projeto? O senhor já pode responder. Bom, essa pergunta ela é muito interessante porque hoje de manhã eu fui ao ponto final do Osmar Cabral conversar com a população ali daquela região onde eu trabalhei por mais de 12 anos como médico. Peguei o ônibus junto com a comunidade para avaliar o nosso sistema de transporte público hoje e conversei com uma filha de uma paciente minha que tem 54 anos, acorda todos os dias 4 da manhã, leva 2 horas para chegar no trabalho, trabalha o dia todo, só chega em casa de volta 8 horas da noite e ela quer ser uma empreendedora. E eu apresentei para ela a nossa proposta de criar um programa chamado Impulsiona Cuiabá, que vai dar cursos de qualificação para formar novos empreendedores, jovens e mulheres, nas comunidades, nos bairros, nos centros comunitários em parceria com as associações de moradores e nós asseguraremos crédito, financiamento de até R$10 mil para cada microempreendedor com carência, com juros baixos, para que ele possa comprar os equipamentos, as máquinas, os materiais. A Doralice, por exemplo, que foi com quem eu conversei hoje de manhã, quer trabalhar com costura. Então ela precisa de uma máquina, precisa dos insumos, dos materiais para que ela possa trabalhar como costureira e passar a ter uma vida mais autônoma com mais qualidade. O custo disso, para a gente atender em torno de 10 mil jovens e crianças, jovens e mulheres ao longo de todo um ano, é de R$10 milhões. Agora nós temos uma outra pergunta também da jornalista do Primeira Página, Marcela. Vamos ouvi-la. Candidato, em Mato Grosso existe a Lei de Transporte Zero, que proíbe a pesca, transporte e armazenamento de várias espécies. Mas no seu plano de governo, o senhor propõe a criação de um plano de apoio à pesca artesanal em Cuiabá. Como vai colocar isso em prática? Bom, essa pergunta é importante porque eu estou, desde 2019, desde o primeiro ano do meu mandato, lutando ao lado dos pescadores e pescadoras artesanais contra a maldade que foi feita em Mato Grosso, que é a aprovação dessa lei que proíbe a pesca. São 30 mil famílias sacrificadas com essa lei, que infelizmente acabou aprovada em 2023. Nós nos mobilizamos e fomos a Brasília, a Advocacia Geral da União, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Ministério da Pesca, Ministério do Meio Ambiente, para conseguir os pareceres necessários para uma ação judicial no Supremo para buscar a anulação desta lei. E vamos nos fortalecer como prefeito para essa busca de reverter essa maldade. E como prefeito, criar as condições, porque eu tenho a segurança de que nós iremos no Supremo Tribunal Federal
reverter esta lei, anulá-la, para que a pesca artesanal volte a funcionar na Baixada Cuiabana, especialmente em Cuiabá, que tem em torno de 4 mil famílias que dependem diretamente da pesca. E aí, nós, por meio do programa Impulsiona Cuiabá, por meio do diálogo cotidiano que nós já construímos nesses 5 anos com os pescadores e pescadoras, darmos as condições para que eles trabalhem com dignidade. O governo federal lançou no ano passado um programa que fortalece a pesca, dando, por exemplo, bolsa para ensino médio técnico para filhos e filhas de pescadores, recursos para crédito, para aquisição de motor, para aquisição de um barco novo, para aquisição de equipamentos para refrigeração dos peixes que são comercializados. Então é esse o esforço que nós iremos buscar, até porque é o pescador artesanal que protege o rio. A maldade para o rio vem das dragas, vem das PCHs, vem do desmatamento e do assoreamento da mata ciliar. Então os pescadores serão aliados nossos na proteção do rio Cuiabá. Então, dando continuidade nessa dinâmica que nós estamos fazendo aqui na primeira página, temos outra pergunta do candidato Abílio ao senhor. Vamos ver. Qual é o papel do Estopa no secretariado que você pretende propor para a Prefeitura? Dá para avaliar pela qualidade das perguntas do adversário que ele não respeita a população. Nós precisamos aproveitar oportunidades como essa para apresentar propostas, para debater o conteúdo do nosso plano de governo. Mas eu vou aproveitar para dizer muito claramente: o meu secretariado será um secretariado 100% novo. E isso em relação ao atual governo e a governos anteriores, para a gente renovar o comando da cidade. E esse secretariado será montado a partir de 4 critérios: qualificação técnica em cada uma das áreas, compromisso público, não pode estar contaminado por nenhum interesse privado, sensibilidade humana, porque a gente precisa ter compaixão, precisa ter coração. Então, se você identifica um problema com a pessoa, você precisa abraçar a pessoa, abraçar o problema e só soltar depois do problema ser resolvido. E quarto, capacidade de diálogo, porque um secretário, uma secretária precisa saber ouvir, precisa acolher de forma construtiva uma crítica, uma sugestão, precisa sentar na mesa pensamentos diferentes para construir posições de consenso para ação prática que vai melhorar a vida das pessoas. Não será critério partidário, não será critério ideológico. Nós vamos acabar com loteamento de cargos, cargo para vereador apoiar prefeito, nós vamos acabar absolutamente com essa lógica. E o nosso governo será um governo de união. Então, as melhores pessoas, independente de partido, de ser filiado, de não ser filiado, de ter votado em mim, de não ter votado em mim, nós vamos buscar as melhores pessoas para compor o nosso secretariado e ter uma equipe liderada por mim com a responsabilidade de superar todos os problemas que nós temos em nossa cidade ao longo dos 4 anos do nosso mandato, para que a gente olhe para trás depois e veja que nos 4 anos nós melhoramos muito a nossa cidade e a qualidade de vida do nosso povo, até porque Cuiabá é muito maior do que qualquer partido e o próximo governo deverá ser um governo de união. E nós já temos que demonstrar isso agora na campanha, respeitando a população, fazendo uma campanha baseada em propostas e não ao contrário do que o meu adversário, infelizmente, faz, uma campanha de medo, de propagação de mentira, de divisão, de polarização, de conflitos que não tem nada a ver com os problemas da nossa cidade, da nossa população, e eu respeito a nossa população. Candidato, ainda nós temos aí pela frente cerca de 12 minutos, só para o senhor ter uma noção do tempo. E dentro da saúde, que é uma área, né, que é de extrema importância, pioneira aí, que vai ser da gestão do senhor, já teria o nome em vista ou não? Não, eu só vou debater nomes para a composição do secretariado depois das eleições, inclusive em respeito à população. Vamos apresentar as nossas propostas, conquistar a confiança da população, vencer as eleições com a graça de Deus e no dia seguinte a gente monta a nossa equipe de transição e começamos a definir o nosso secretariado. E na saúde, não apenas o secretário ou secretária, mas toda a equipe de comando será uma equipe técnica qualificadíssima para esse desafio que nós temos de recuperar o nosso sistema de saúde. E nós temos entre os servidores públicos municipais, efetivos e contratados, profissionais qualificadíssimos que vão nos ajudar em todas as unidades de saúde.
o antigo pronto-socorro municipal, o Hospital São Benedito, o HMC, todas as policlínicas, todas as UPAs, todas as unidades básicas de saúde, os CAPs, todos os serviços que são a vigilância sanitária, os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate à endemia, nós vamos mobilizar os 6 mil servidores públicos municipais, efetivos e contratados, para a tarefa de melhorar as condições de saúde da nossa população. Você lembra que eu falei sobre o mutirão que nós iremos fazer? É essa equipe que vai realizar esse mutirão comigo, prefeito, médico, à frente, buscando melhorar a qualidade da saúde da nossa população. O senhor citou aí sobre o funcionalismo público, então dentro dessa área nós temos também uma pergunta da nossa jornalista do Primeira Página, a Joyce. Vamos ouvi-la. Candidato, qual é o planejamento para o pagamento RGA para os servidores? Bom, importante essa questão. Todos os meus mandatos como vereador, como deputado, eu sempre defendi os servidores públicos, de todas as categorias, o tempo todo, em todas as pautas, em todas as reivindicações. Por uma razão muito simples, eu quero que a população tenha serviços públicos de qualidade. E os serviços públicos são realizados pelo trabalho humano dos servidores, portanto, eles têm que ser respeitados e valorizados. E a valorização começa exatamente pelo pagamento da RGA, da Revisão Geral Anual da Remuneração, que é a recomposição da inflação do ano anterior. Isso é inegociável. Todos os anos nós vamos pagar a RGA correspondente à inflação. E abriremos uma mesa de diálogo permanente para fortalecer as leis de carreira, porque a maioria das leis de carreira do município de Cuiabá precisa de atualização. A lei de carreira dos profissionais da enfermagem precisa incorporar na tabela remuneratória o piso salarial nacional, que hoje é pago na forma de um complemento. A progressão e promoção por qualificação precisa de adequações para valorizar os profissionais da enfermagem, e nós faremos isso em diálogo permanente com os profissionais da enfermagem. Os agentes comunitários de saúde até hoje não têm uma lei de carreira, alguns têm 30 anos e recebem a remuneração do início da carreira, e não tem sentido isso. Precisa de uma lei de carreira para os agentes comunitários de saúde, para os agentes de combate às endemias. Ontem eu participei de um debate com os médicos, que também tem muitas reivindicações na sua lei de carreira. Os profissionais da assistência social, que atuam nos CRAS, com muita dificuldade, cuidando das famílias mais vulneráveis, tem defasagem salarial, e nós iremos corrigir essa defasagem nessa mesa de diálogo permanente. Nós iremos realizar concurso público de 2 em 2 anos. Nós iremos, para aquelas profissões que têm lei federal, que estabelece um piso, que estabelece uma carga horária, respeitar essa legislação federal por meio da legislação municipal. Nós vamos combater o assédio moral, até porque os cargos de comando serão técnicos e, portanto, não haverá a prática do assédio moral que acontece, infelizmente, de forma muito comum entre aqueles que têm cargo de comando com o conjunto dos servidores. Tem um tema central que a gente precisa debater, que é o tema do endividamento dos servidores públicos por meio dos empréstimos consignados. Eu, como prefeito, vou liderar um movimento de renegociação de todas as dívidas dos servidores, porque há servidor sacrificado com mais de metade da sua renda cotidiana com parcela de empréstimos consignados. Então, nós vamos fazer um grande movimento de renegociação dessas dívidas para que o servidor respire, saia do sofrimento que hoje muitos estão, com crise de ansiedade, com depressão, em função do padrão de endividamento. Então, esse é o padrão de relação que eu irei estabelecer com os servidores públicos, porque eles serão meus parceiros. Eu sou servidor público do município de Cuiabá há 28 anos. Como parlamentar, sempre defendi os servidores. Agora, com a caneta de prefeito na mão, eu vou honrar tudo aquilo e colocar em prática tudo aquilo que eu sempre defendi nos meus mandatos, para mostrar que é possível ter servidor valorizado e a prefeitura cumprindo o seu dever. E sempre com responsabilidade fiscal. Era justamente isso que eu ia perguntar para o senhor. Hoje os cofres públicos de Cuiabá dariam conta de fazer esse reajuste? Nós temos que ter como princípio a responsabilidade fiscal, o equilíbrio entre a arrecadação e despesas. E esse será um esforço nosso já a partir do período de transição, porque, como eu te disse, 2023 para 2024, o município deixou um déficit de mais de 300 milhões de reais de dívidas do dia a dia, de dívidas de curto prazo. A maioria dessas dívidas na saúde.
Por isso essa é uma eleição da saúde também, porque a gente tem que equacionar isso ao longo do primeiro ano. Nós precisamos modernizar a máquina administrativa, não vamos aumentar um centavo de qualquer tipo de imposto que a prefeitura tenha, porque a população, o empresariado, os trabalhadores não aguentam mais pagar impostos, mas nós vamos modernizar a máquina administrativa para oxigenar a arrecadação do município. Vamos buscar muito recurso, Luiz, no governo federal. Eu quero transformar Cuiabá, irei transformar Cuiabá em um canteiro de obras, porque nós vamos construir 20 mil casas populares, nós vamos construir a duplicação e o prolongamento da Avenida do CPA, do Trevo, ali do Jardim Vitória, Novo Paraíso, até o Rodoanel, nós vamos duplicar a Avenida dos Trabalhadores até o Rodoanel, nós vamos prolongar e duplicar a Avenida das Torres até o Rodoanel para a gente ter um outro desenho de mobilidade urbana. O Rodoanel é uma obra que está sendo realizada com 600 milhões de reais do governo federal em parceria com o estado de Mato Grosso. A gente vai redesenhar a malha viária por essas obras estruturantes com recursos que virão do governo federal. Semana passada eu estive em Brasília, conversei com o ministro da Infraestrutura, com o ministro das Cidades, para tratar do nosso propósito de construir 20 mil casas populares, todas com energia solar, para a população de baixa renda, a população trabalhadora, porque hoje tem 40 mil famílias que vivem de favor ou de aluguel com muita dificuldade. Para ter a economia do aluguel de R$ 700, em média, para ter a economia da conta de luz, porque a energia solar é para economizar na conta de luz, ao invés de 300, 400, 50, 60 reais, para que sobre todo mês no orçamento da família R$ 1.000 para compra de brinquedo, de material escolar, de alimento de qualidade, para atividades de lazer para as famílias, para os filhos e para que as pessoas, por exemplo, possam ter ar-condicionado e ligar o ar-condicionado nessa cidade que nós temos com um calor tão quente. Então, questão de saúde, inclusive. É questão de saúde, inclusive. Candidato, temos mais uma pergunta, então, do Abílio. Vamos ouvi-la. Eu vi que você mandou R$300 mil de emenda para a Parada Gay. Explique melhor como você pretende conduzir essas pautas na cidade. Lembrando que já fomos 25 minutos. 25 minutos. Bom, primeiro que o candidato adversário demonstra ter preconceito, discriminar, não gostar de uma parcela da população. Ele não gosta de pessoas e ele demonstra isso o tempo todo. Não gosta de mulheres, persegue servidores públicos e ataca de forma sistemática as pessoas LGBTQIA+. O meu plano de governo tem proposta de políticas públicas para as pessoas LGBT, para as pessoas com deficiência, para os imigrantes, para a população em situação de rua, para as mulheres, para a população negra, para os idosos, para as crianças, porque as parcelas específicas da nossa população, todas elas precisam de política pública de qualidade. O atendimento à saúde para a mulher, ela tem uma característica. O atendimento à saúde para o idoso, ela tem uma característica que precisa ser respeitada. E toda a população tem que ser respeitada pelo prefeito da cidade. Agora, da mesma forma em que eu construirei políticas públicas para toda a nossa população, eu saberei respeitar todas as pessoas e todas as reivindicações, e em todas as áreas nós teremos política pública. O adversário esqueceu de dizer que eu destinei emenda, por exemplo, para a Arquidiocese de Cuiabá, para atividades de natureza cristã e religiosa. Ele esqueceu de dizer que eu irei, no meu governo como prefeito, apoiar a Marcha para Jesus, porque nós temos que cuidar e apoiar todas as iniciativas positivas da nossa população que gerem paz, que gerem esperança, que gerem respeito, que gerem uma convivência civilizada e pacífica do nosso povo. E esse é o meu propósito, ao contrário do adversário que destila ódio, preconceito e discriminação negativa o tempo todo, especialmente contra pessoas LGBT, contra mulheres e contra servidores públicos, porque ele não gosta, ele desrespeita, ele persegue servidor público e quer colocar câmera em todos os locais de trabalho do serviço público para vigiar servidor público.
Agora, eu acho que nós temos só um minuto ainda não da consideração final, mas eu gostaria que o senhor falasse rapidinho para a gente sobre o IPTU progressivo, em um minutinho para dar tempo. Bom, Luiz, o IPTU progressivo ele é um instrumento do Estatuto das Cidades para ordenar o desenvolvimento de Cuiabá. Nós temos, por exemplo, no quadrilátero central de Cuiabá, 19 mil imóveis ou desocupados ou abandonados. E o IPTU progressivo é um instrumento para, ao longo do tempo, assegurar a ocupação desses imóveis e a gente ter um desenvolvimento mais organizado da cidade. Nós iremos colocar em prática, em diálogo com a sociedade, o IPTU progressivo. Não é aumento de imposto, é a utilização de um instrumento que já está no Estatuto das Cidades para ordenar o nosso desenvolvimento urbano, inclusive para construir novas moradias, não afastadas do centro da cidade, mas mais próxima do centro da cidade. E agora o senhor tem um minuto, então, para suas considerações finais, candidato. Luiz, agradecer pela oportunidade, agradecer as pessoas que irão nos assistir. Essa eleição é uma eleição muito importante. Cuiabá tem muitos problemas sérios. O principal deles, como eu disse, na saúde pública. Quero ser o primeiro prefeito médico de Cuiabá e iremos fazer um governo de união. Essa eleição não é eleição de divisão, de polarização, de conflito entre direita e esquerda. Cuiabá sofreu muito nos últimos anos com conflito e com briga política. Eu quero paz, quero liderar um governo de união de todos, com todos e para todos, para mudar Cuiabá de verdade. Ainda sorteio uns 20 segundos. Uns 20 segundos? Nossa! Então, assim, agradecer de coração e aproveitar para pedir a você que analise, compare, avalie cada candidato e identifique quem está mais preparado para realizar esse governo de união, para governar ao lado de todos, para todos, em parceria com o governo federal, com o governo do estado, com a sociedade civil, com igrejas, universidades, empresariado, trabalhadores, para que a gente consiga avançar e melhorar as condições de vida da nossa população. Muito obrigado, então, candidato Lúdio Cabral, aqui pela sua entrevista no Primeira Página. Essa foi a nossa entrevista no portal da Federação Brasil da Esperança. E você que nos acompanha pelo YouTube, aproveite para curtir e também se inscrever no nosso canal. Até mais.